Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Golang, continuando aqui a nossa API, JSON, Code Simples. Então vamos aqui, note que quando a gente refatorizou nossas funções para poder usar o roteamento através do Gorilla Mux, a gente tem sempre que setar ou adicionar o Content Type Application JSON aqui para cada função, né? No excluir, modificar, linha 98. Buscar, linha 143, assim por diante, para a resposta poder incluir esse header aqui para o cliente saber interpretar como JSON. Seria legal se a gente refatorizar se tivesse só um local para poder adicionar ou setar esse header. A maneira de fazer isso com o Gorilla Mux é através do middleware. Middleware é aquela função que vai ser chamada toda vez que tiver ele vai interceptar cada requisição e vai rodar o middleware entre a requisição e o seu handler, né? Sua função de lidar com a rota. Então, como fazer esse middleware? Deixa eu ir aqui na documentação do Gorilla Mux, no site Gorilla Mux, no GitHub. Ele tem esse site daqui, gorillatoolkit.org/pkg/mux. Vou clicar lá. Tem umas instruções aqui em inglês e tal e tal. Eu vou procurar o middleware. Mux tem suporte de middleware, não sei o que. Então tem esse tipo aqui, middleware, func, que é uma função middleware, esse tipo aqui. Então vai ser uma função, vai retornar, né? Vai ser do tipo uma função que leva um handler e retorna outro handler. Mas o que é que isso significa? Vamos ver aqui o exemplo que eles dão. Então nesse exemplo aqui eles falam esse middleware chamado simplemw, é uma função. Tem esse parâmetro next, próximo, do tipo HTTP handler. E aqui o valor de retorno dessa função simple middleware. Note que a função retorna HTTP handler, na verdade vai ser a chamada da função handleFunc. E você vai passar outra função aqui, né? Aquela típica função com o W e o R. O W sendo o HTTP Response Writer e o R HTTP Request. Nesse caso aqui ele está fazendo ele loga a URI da requisição, né? Do pedido HTTP. Aí depois que ele terminar de fazer as coisas do middleware, é só chamar o next.serve serve HTTP com o WR. Ele vai continuar e se tiver outro middleware, vai para o próximo middleware até terminar os middlewares e finalmente chegar lá na função para lidar com aquela rota. Então a gente pode usar isso, fazer o middleware e botar lá no middleware a configuração do header application.json, content type. Note que fazer isso, você só depois de criar o router, não sei o que, handler, é só usar a função aqui R no roteador, RC no roteador, não confusa com requisição, é roteador, ponto use, a função middleware que a gente vai definir. Parecido com esse aqui. Então vamos lá para o nosso código. Aqui embaixo, depois de criar o roteador, deixa eu pôr aqui, vamos ver, roteador e tal, roteador.use, aí a gente vai criar uma função aqui, um middleware, vou chamar de JSON middleware dessa maneira aqui. Vamos definir essa função. Essa função tem que ser do tipo o quê? Volta lá no site, handler, vai ser tipo middleware func, que na verdade é uma função dessa forma aqui. Vamos lá. Volto ao editor de texto. Deixa eu definir o middleware. Onde será que eu defino? Vou definir aqui fora mesmo. Func, JSON middleware. Parâmetros será o next, né? Next do tipo, qual era o tipo? HTTP.
handler, e vai retornar o que? Vai retornar também o HTTP handler. Opa. E a função tem que retornar outra função, então retorna func, como é closure, né? Func vai ser o que? Vamos ver. A função teria que estar dentro do handler, então deixa eu olhar aqui de novo. Então tem que ter a função passa como argumento para o HTTP handler func. Então vamos lá. HTTP handle func passa a função. Então essa função aqui func teria o que? O W e o R. HTTP response writer e o R ponteiro para HTTP request. Dessa maneira aqui. Aí dentro dessa função, a gente teria que setar o nosso header. Nesse caso, vamos aqui ver. Pode ser add, o add, a diferença do add e o set, você pode ir lá no docs, documentação aqui, se quiser. Qual era? Golang HTTP. Set. Tá aqui a diferença. Quando você usa add, ele adiciona a chave, valor, ele append, né? Adiciona no final. Se já tiver um valor associado com a chave, ele vai apenas adicionar ao que já existe, append, né? Incrementa, mas no caso do set seria o set iria substituir o valor que já existe, em vez de append. Então depende de você se o seu aplicativo, seu servidor precisa de o add ou o set. Eu vou botar set aqui de novo, tanto faz, no meu caso aqui. Vamos ver. Só pegar aqui, copiar e colar aqui, pode ter set ou add, tanto faz. Aí toda vez que bater lá, vai dar o set do Content Application e depois disso vai para o próximo middleware ou o handler. Next, vai chamar do que do next? Next.serve HTTP com o W e o R aqui. Tá bom? Então vamos conferir aqui. Então tem uma função JSON middleware, essa função tem parâmetro next, de tipo HTTP handler. Essa função retorna HTTP handler. Nesse caso a gente tem que chamar o handle func do HTTP. Vamos ver função WR, e essa função a gente faz o que quiser, depois chama o next.serve, ele vai disso. E o middleware aqui chamado aqui, depois de configurar o roteador, de fazer o roteador. Vamos ver no que dá esse negócio. Antes de fazer o negócio, eu vou remover todas as linhas de setar o header content type. Então, buscar livro, modificar livro, linha 98, remover. Excluir livro, linha 65, removi. Cadastrar livro, linha 48, removi. E do listar livros, finalmente, linha 42, removi. Ver se não tem mais aqui. Só aqui mesmo. Vamos lá no terminal ver se não deu erro. O que é que deu aqui? Deu erro. Vamos ver o primeiro. Não tem argumentos. 169. Deu de novo. Linha 162.
Parece que não passei todos os argumentos para o handle func. Certo. Será que eu esqueci aqui? Talvez o segundo argumento do handle func, a função, e o que é que está dentro depois dessa... Será que é a barra só? Vamos ver aqui. Documentação. Use simple. Func. Que é string, seguido de func, não sei o que. É uma string. Handler func. Ah, eu acho. Esqueci do R aqui. Não é handle func, é handler func. O R lá. Aqui tem o R, tá? Handler function. Vamos ver lá. Rodou B, deu certo. Vamos lá testar. Barra livros. Vamos ver os headers. Content type aqui. Application de oscilação. Post. Header, certo. Put. Header, certo. Delete. Barra 2. Header, certo. E finalmente buscar livro. Header, certo. Tá bom? Se você quiser ver realmente o middleware está rodando entre a requisição e o handler lá, é só botar um log, por exemplo, voltando ao código. Aqui no JSON middleware, depois de setar o header, eu vou falar println, fmt, aqui println, setou o header e, por exemplo, barra livros, cadê? Listar livros, eu vou falar fmt, println, bateu no get barra livros. Tá, vamos ver. Terminal, postman, vou pro barra livros, send. Olha o log aqui, setou o header primeiro, seguido de bateu no get barra livros. Realmente foi pro middleware antes de ir lá pro listar livros. Então vou voltar ao editor de texto e reverter esses printlns. Detalhe do R. Tá, vamos recapitular o que a gente fez. Nós criamos um middleware para poder usar com o Gorilla Mux. A maneira que você usa, você fala o roteador do GorillaMux.use, a função que você cria para o middleware. No meu caso, eu criei o JSON middleware, que é uma função, como parâmetro é o next, que é um HTTP handler. E retorna da função do middleware o HTTP handler. Então, para você retornar HTTP handler, tem que retornar HTTP.handler com R, func, passa como argumento uma função anônima, essa função, WR, faz o que quiser aqui. Nesse caso, eu setei o header, content type, application JSON, e finalmente, quando terminar, fala next, próximo, .serve HTTP com WR, para ele poder seguir para o próximo middleware, se tiver algum, e no final, finalmente bater lá no handler, função de handler da rota. Tá? Então, por essa aula é só, e até a próxima. Tchau!